Boa noite, amigos. É com muita alegria que a gente está aqui na casa e agradece a confiança do convite. E nós escolhemos para a gente conversar aqui hoje um tema que é um pouquinho incomum. Nós escolhemos um título de um capítulo que está no livro Vitória sobre a Depressão, da Joana de Ângeles, que é um dos últimos livros que foram publicados exatamente daquela série psicológica dela. E o capítulo que nós escolhemos chama Marcas Morais. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre o que é apresentado nesse capítulo, porque apesar de parecer muito vago, porque marcas morais pode ser uma série de coisas diferentes, ele traz para a gente uma série de informações que são muito úteis e muito sérias para a gente pensar a nossa própria vivência, a nossa própria existência. É curioso porque a Joana ela começa o capítulo abordando um pouquinho alguns caracteres que vêm sendo mantidos, vamos dizer assim, no decorrer das nossas, pelo menos, 100 ou 200 encarnações. E nós vamos pegar um exemplo muito simples, que às vezes a gente trabalha dentro de sala de aula, no campo um pouquinho da neurociência, para entender o alcance dessas questões. Alguns estudiosos nos últimos anos, principalmente na hora de trabalhar com o comportamento humano, têm nos chamado a atenção para algumas características e nós vamos entender esse primeiro momento como sendo quase que um momento leve de diversão, vocês vão entender por quê. Mas esses estudiosos vêm trazer para nós a notícia de que alguns comportamentos que já são habituais da nossa vivência são, na verdade, heranças de tempos imemoriais, de época em que nós ainda estagiávamos quase que naquele período primitivo do homem das cavernas e assim por diante. Alguns exemplos que eles vão trazer disso são algumas diferenças que pode parecer quase que, vamos dizer assim, superficiais entre o comportamento do homem e da mulher, mas que têm as suas origens nesses tempos pré-históricos. Exemplo disso. Lembra, e os meninos que estão aqui podem me ajudar com isso, de como é que é gostoso para vocês assistir um jogo de futebol com uma mulher do lado? Fácil, né? Consegue prestar atenção em todos os detalhes da partida, porque as mulheres sempre ajudam vocês a manter o foco em tudo aquilo que precisa, certo? Estou exagerando a ideia? Aquelas perguntas assim muito propícias, muito adequadas que a gente costuma fazer porque a gente não entende coisa nenhuma daquilo que é passado, né? Tem uns aí que estão só rindo assim discretamente porque deve estar com alguém por perto que pode denunciar a reclamação, mas são coisas que acontecem. O que esses neurocientistas vêm trazer para a gente? Lembra da época, quando a gente vê às vezes em filme, em desenho, ou o que quer que seja, nessa época lá do período das cavernas, quando os homens tinham que lutar pela sua sobrevivência, lutando às vezes com animais muito maiores do que eles, lembra disso? Naquela época, um homem que saísse para caçada, ele podia se dar ao luxo de se distrair com as coisas que estavam pelo caminho? Ele podia se permitir ir em direção ao animal que ele deveria caçar, mas que era também perigoso, era selvagem, era agressivo dentro dos padrões da época? Mas ele podia ir para essa região, se permitindo prestar atenção nos detalhes curiosos que apareciam pelo caminho? Sabe esse tipo de situação? Normalmente a gente fala que o homem é mais focado, não é assim que as pessoas costumam dizer? São mais objetivos, é uma reclamação que a gente tem enquanto mulher, né? Que não presta atenção nos detalhezinhos. Mas são mais objetivos, e segundo esses estudiosos, porque esse comportamento de milhares de anos atrás, mas que foi repetido durante milhares de anos, marcou de tal forma a nossa condição de sobrevivência humana, que ainda hoje existe uma tendência a que os homens apresentem esse comportamento mais do que as mulheres. Em contrapartida, nós, lá atrás, éramos responsáveis pela manutenção da família no que dizia respeito à criação dos filhos e, em termos de sobrevivência humana mesmo, nós éramos responsáveis por fazer a coleta dos alimentos que estariam à disposição. Coleta de frutos, coleta de sementes e assim por diante. Quem já prestou atenção aí na situação de colheita, sabe que é comum a gente ter que se ater exatamente a esses detalhes.
Para saber se o fruto está pronto para o consumo ou não, a gente tem que perceber as variações de cores, a gente tem que perceber as variações de textura. Uma árvore que está mais verde, teoricamente ela está recebendo mais água do que aquela que está com coloração diferente. E isso foi nos treinando para que nós, mulheres, adquiríssemos alguns hábitos mais detalhistas. Como que isso se reflete hoje? Eu gosto de fazer perguntas de novo para os meninos. Vocês conseguem perceber de verdade quando a namorada, a esposa, a mãe, a irmã, qualquer mulher no entorno faz a sobrancelha? Fala a verdade, dá para notar com certeza assim que bateu o olhar pela primeira vez? E quando a gente corta aquele dedinho do cabelo, dá para notar a diferença? Meninas do salão, quando a gente faz a sobrancelha, o rosto da gente não muda todinho, não é assim? Quando a gente tira um dedinho do cabelo, não fica completamente diferente? E aí a brincadeira para complicar, como é que isso se reflete entre comportamento objetivo e esse tipo de comportamento que a gente pode chamar de um pouco mais dispersivo? Sabe aquilo que acontecia até com a gente quando era mais nova, né? Mãe, estou procurando aquela minha camisa, não estou achando. Aí a mãe geralmente vira para os meninos, está lá naquela gaveta tal, eu coloquei lá uma tecinha assim assado. Aí o filho responde, mas eu já olhei e não achei. Aí a mãe vai lá e parece que faz um passe de mágica que ela abre aquela gaveta que a gente já olhou, no lugar que a gente já viu, e pega aquela camiseta como se ela tivesse materializado aquilo naquele exato momento. Comportamentos diferentes, repetidos por milhares e milhares de anos, que vão fazer com que o nosso cérebro se acostume a um determinado tipo de comportamento, que faz com que nós, instintivamente, ainda estejamos agindo de acordo com essa necessidade de sobrevivência. E aí, jogando para o que a Joana de Angelis vai trazer para a gente, dá para fazermos uma pequena comparação. Se em termos de sobrevivência material, essas questões marcaram o nosso psiquismo dessa forma, com essa intensidade, como será talvez que ficou marcado em nosso íntimo as atitudes, os atos morais que nós estamos agindo, desempenhando ou dando forma no decorrer desses milênios e milênios de existência enquanto espírito? Porque ela vai começar a apresentar para a gente alguns problemas que são recorrentes. Se a gente for traduzir para a nossa vivência, e é exatamente isso que ela vai chamar das marcas morais, nós vamos notar que às vezes, quando fazemos ou quando lemos algum livro que vai trazer histórias sobre espíritos que estão no mundo espiritual, é comum vermos aquele espírito caindo às vezes em encarnações sucessivas em função do mesmo tipo de vício, do mesmo tipo de defeito, do mesmo tipo de erro. Quantas vezes, trazendo para a nossa realidade de um espaço único reencarnatório, quantos de nós não conhecemos pessoas que, no que diz respeito ao quesito relacionamento, apesar de não se dar conta, se envolvem sempre com o mesmo tipo psicológico de homem ou de mulher, termina, não dá certo, arruma outro que é igualzinho. Termina, não dá certo, arruma outro que é quase que a mesma coisa. E a pessoa não se dá conta de que está buscando o mesmo tipo de padrão. Ela vai mostrar para a gente que existem atitudes nossas, enquanto espírito, que já são repetidas há tantas encarnações que acabam se fixando de tal forma em nosso íntimo que, regra geral, diante das necessidades de mudança, nós acabamos sendo tentados a repetirmos e cometermos os mesmos erros. E isso pode ser percebido de uma forma assim muito tranquila quando nós notamos quantas vezes são necessárias a nossa tomada de atitude para vencermos, às vezes, um vício pequenininho que estamos sempre postergando, adiando, tentando de novo, e parece que a cada vez que nós prometemos que dessa vez vai, a gente cai de novo na mesma dificuldade. Quantos de nós, se formos colocar exemplos mais simples, não fizemos o propósito, por exemplo, de gastarmos menos, de juntarmos um pouquinho mais de dinheiro, de ficarmos com a vida um pouquinho mais equilibrada, e todo ano a gente começa a fazer o mesmo tipo de promessa de novo, e aquilo parece que não funciona tão bem. Quantos de nós não fazemos o propósito de sermos um pouquinho menos egoístas com relação
aos nossos familiares, com relação aos afetos que temos junto de nós, e muitas vezes só notamos que não estamos conseguindo quando estamos incorrendo de novo com o erro mais grave que nos afasta. Quantas vezes a gente não faz o propósito de sermos mais gentis com os nossos familiares? Afinal de contas, não estou inventando não, tá? Foi André Luiz que colocou pra gente que nós deveríamos tratar os nossos familiares como se fossem visitas ilustres. Porque são aqueles que são mais próximos de nós, que precisam mais da nossa convivência e de quem nós também dependemos de alguma forma. Quantas vezes não fazemos o propósito de agirmos diferente e às vezes por uma coisinha pequenininha a gente cai em falso e comete às vezes os mesmos deslizes, os mesmos erros. E essas marcas, de alguma forma, são como se fossem ecos desse homem velho que ainda trazemos dentro de nós, que se manifestam nas nossas existências, até que nós consigamos imprimir novas marcas morais em função dos aprendizados que desenvolvemos na vida. E isso é ao mesmo tempo tão sério e tão curioso, que muitas vezes a espiritualidade nos traz a notícia de que as nossas obrigações mais sérias ou os nossos compromissos mais sérios no espaço de uma existência não costumam ser os grandes atos de heroísmo ou de renúncia que às vezes a gente fica sonhando com eles. Quantos de nós, às vezes, quando lê um romance espírita, esses da Ivone, esses outros livros do Emmanuel, a gente fica sonhando com a oportunidade de testemunhar o bem, como todos eles testemunharam em algum momento? Quem de nós não sonhou em algum dia ter a chance de ir para nosso lar quando a gente conseguir desencarnar? A gente sonha com algumas coisinhas desse tipo. Só que à medida que as coisas vão acontecendo na nossa vida, nós somos colocados à prova de verdade com a pedra de toque, com o ponto crucial das nossas existências. Que às vezes pode ser exercitar a tolerância no convívio com os meus familiares, não permitindo que os meus vícios antigos tornem a aparecer na minha vida. A Joana fala que isso é tão sério que às vezes acaba marcando a nossa imagem diante do grupo, ou da sociedade, ou da comunidade que nós vivemos. E ela cita 3 exemplos que são muito fortes para a gente entender o que são essas marcas morais. Ela começa falando que quando mencionamos a figura de Judas Iscariotes, a imagem que vem imediatamente à nossa mente é a do discípulo que fez o que com Jesus? Traiu Jesus. Não importa que antes ele fez uma série de coisas que ajudou o grupo dos discípulos, a imagem que ficou é a imagem da traição. Quando pensamos em Simão Pedro, apesar de todas as notícias que a gente tem das obras grandiosas que ele fez, o que fica de mais imediato é a negação de Cristo. Ao mesmo tempo, para não nos deixar tristes com essas marcas pesadas, ela fala que quando a gente lembra da figura de João Evangelista, a marca que ficou presente, que ficou mais forte, é a figura do discípulo muito amado, aquele discípulo que permaneceu junto com Cristo. E ela coloca essas comparações para que a gente possa entender que não é só o lado negativo que nos prende, não. As coisas positivas que a gente consegue efetuar ou executar durante a nossa existência também vão nos prender de alguma forma a esse imaginário coletivo do qual todos nós fazemos parte. Porque muitos de nós, sem termos muitas vezes consciência disso, somos lembrados ou somos vistos pelas pessoas que nos cercam, às vezes em função de uma fala, de uma atitude, de um momento, de uma situação que talvez tenhamos vivido com elas. É tão sério isso que é muito comum passarmos por experiências de convivermos com uma pessoa durante tempos e tempos e tempos, e às vezes uma colocação errada que a gente fala faz com que fique difícil aquela convivência, porque a colocação errada vai ser sempre relembrada e retomada. Ou o contrário, às vezes pessoas que a gente nem tem tanto contato,
mas que uma vez ou outra, por uma atitude positiva ou uma fala positiva no momento certo, nós marquemos a vida daquela pessoa de tal forma que a identificação que ela vai fazer com a nossa figura é exatamente a identificação daquele que a ajudou em alguma situação. Quando a gente fala da figura de João Evangelista como sendo a do discípulo muito amado, não é simplesmente porque ele era o queridinho do Cristo, não é essa a questão. Quando a gente menciona a figura de João como discípulo muito amado, é porque ele era daquele tipo que se incendiava de amor pelas pessoas e pelas coisas. Lembra daquela fase, porque todos nós passamos por essa fase em algum momento, da nossa adolescência lá atrás, em que nós ouvíamos falar dos grandes ideais, dos grandes feitos, e a gente acreditava de verdade que a gente conseguiria mudar o mundo? Quando a gente sonhava, às vezes, em ser um professor, em ser um médico, em ter uma profissão, porque a gente sabia que a gente ia fazer a diferença. Sabe esse tipo de situação? Infelizmente, a gente é levado, às vezes, a falar com os nossos filhos, com os nossos alunos, que em algumas situações a vida vai tirando um pouquinho desse sonho que nos aparece. A realidade dura, às vezes, faz com que a gente desanime um pouquinho. A diferença que tem é que João era desse jeito, apaixonado pela vida, empolgado pela vida, mas ele não perdeu essa paixão por tudo aquilo que ele executava, por tudo aquilo que ele desempenhava, independente dos reveses que ele veio atravessar depois. E talvez isso tenha acontecido por causa do modo como ele conseguiu se relacionar com Jesus. E vocês vão me perdoar, mas eu vou pedir a ajuda de um amigo nosso. A gente trouxe alguns fragmentos de um livro que se chama Diretrizes Apostólicas e foi escrito por espíritos diversos. Quem tiver a oportunidade de ler, ele não é muito grande. E ele traz algumas curiosidades que são muito legais. O Diretrizes Apostólicas é um livro que vai falar mais especificamente para evangelizadores. E para aqueles que estão pensando assim, então serve para mim, porque eu não sou evangelizador. Sinto muito. Quem tem um filho, um sobrinho, um primo, um irmão mais novo, um neto, qualquer coisa desse tipo, em algum momento da vida vai assumir o papel de evangelizador. Porque quando nós estamos em processo de educação de alguém, isso é um processo de evangelização. Seja daqueles que estão do nosso lado, da mesma idade que a gente, mas que a gente quer bem de alguma forma e quer que ele vença, porque às vezes nós esquecemos que nós também, enquanto adultos, precisamos ser evangelizados. Ou seja, dos pequenos que ainda estão dentro da barriga que daqui a pouco vão chegar. Mas esse trabalho de evangelização é constante. E Dr. Bezerra de Menezes, Lúcio Abreu e um espírito chamado Blandina foram escrever nesse livro histórias e reflexões sobre cada um dos discípulos que conviveu com Cristo. Um vai trazer a reflexão doutrinária sobre o assunto, o outro vai trazer um poema relacionado também à vida, ao que tem de mais significativo da vida de cada um deles. Mas Blandina, que é um espírito que conviveu com esses primeiros cristãos, ela estava encarnada aqui na época, ela vai contar histórias sobre a vida de cada um deles. O que ela fala para a gente da vida de João, e é o primeiro discípulo que é apresentado no livro, é de uma beleza tocante, se a gente pode falar assim. Porque ela menciona que João era aquele que acompanhava o Cristo o tanto que podia e que não podia. Alguém aqui tem um irmão mais novo, mas com a diferença de idade um pouquinho maior? Ou então aquele sobrinho que teve a chance de ter uma idade diferente e parece que a gente pisa, a criatura está pisando atrás, querendo seguir a gente de tudo quanto é situação, de tanta que é adoração que às vezes ele vem pelo irmão, pelo tio ou pelo primo que é mais velho? A relação a gente pode falar que seria semelhante a isso. João era tão fascinado pela figura do Cristo que quando ele podia, em todas as situações, em todos os lugares onde Jesus se encontrava, ele estava junto com ele. Até nos passeios comuns temos. E diz a Blandina que num determinado dia, eles estavam passeando, andando por um determinado caminho, e vendo a paisagem, Jesus refletindo, meditando nas coisas que aconteciam, João acompanhando ele mais ou menos de longe. E o pensamento de João estava vagando, viajando um pouco por tudo aquilo que tinha acontecido desde que ele estava consertando as redes do pai dele e
e ele recebeu o chamado de Jesus para que ele o acompanhasse junto com seu irmão, para que ele fosse um dos discípulos, um dos seus seguidores. E João começou a viajar em todas as promessas que ele tinha ouvido, em todas as notícias desse reino tão maravilhoso que Jesus descrevia e pintava para cada um deles. E ele ficava imaginando o quanto que Jesus era grande. Porque vamos pensar o seguinte: hoje, com todo o recurso, com toda a tecnologia que a gente tem, quando a gente ouve falar de curas espirituais acontecendo, nós ainda somos tomados de assombro, agimos como se fosse um fato quase maravilhoso, quase que miraculoso. E isso porque sabemos hoje, ainda assim, que existe toda uma questão fluídica que pode interferir. Conhecemos a realidade do perispírito, conhecemos a realidade dessas cirurgias magnéticas e mesmo assim nos deslumbramos diante do feito. Imagina lá atrás, quando nem mesmo a noção básica de cuidado de medicina que a gente tem hoje não existia. E você vê de repente uma pessoa acalmando tempestades, reconstituindo partes de pessoas que já tinham perdido fragmentos do corpo em função da lepra, restituindo a visão a pessoas que tinham nascido cegas e assim por diante. Aquele homem era grande demais para qualquer medida que existisse em seu tempo. A figura de Jesus era muito superior a qualquer coisa que ele já tinha visto. E João acreditava no fundo do coração dele que exatamente por isso Jesus seria capaz de ombrear, de agir de frente, de mudar as situações em qualquer grande império que existisse no mundo. E vocês devem lembrar que lá atrás, no início, quando eles receberam o convite, sua mãe foi pedir a Jesus para que eles se sentassem, seus filhos se sentassem do lado deles, naquele reino que estava sendo construído. E quando Jesus vai falar dos embaixadores da fé, e ele questiona de Zebedeu se realmente ele estaria disposto a entregar o seu filho naquela condição, porque todos os grandes profetas da raça tinham sofrido muito, tinham morrido mortes muito dolorosas, tinham sido presos, tinham sido atraiçoados. E ele estava querendo já chamar a atenção para aquele pai de que talvez a vida com ele não fosse tão fácil como eles estavam imaginando. Essa parte difícil João já tinha pagado, mas ele sabia que eles, enquanto discípulos, seriam enviados aos 4 cantos do mundo. E ele estava pensando exatamente na maravilha que seria aquilo, porque o amor que ele tinha com Jesus era tão grande que ele se sentia capaz de falar com qualquer grande do mundo, com qualquer rei, com qualquer imperador, e seria capaz de defender a ideia do Cristo e convencer aqueles de que a ideia do Cristo era maior do que qualquer coisa. Dizem que Chico Xavier conseguia às vezes captar o pensamento das pessoas que estavam à sua volta. Imagina Jesus. Porque exatamente quando João está pensando que ele seria capaz de enfrentar qualquer grande corte, Jesus para na beira do caminho e senta tranquilamente, não para para descansar, sem motivo muito claro, embaixo de um grande carvalho. Convida João para se sentar junto dele e começa a chamar a atenção. João, você já prestou atenção no tamanho desse carvalho? E aí João vira para ele, achando que está entendendo muito bem do assunto, vira para ele falando: pois é, né, Senhor, e pensar que ele já foi uma semente pequenininha, porque Jesus estava falando do tamanho, só podia lembrar do início, que era pequeno. E Jesus começa a falar com ele sobre os trabalhos do mundo. Fala assim: pois é, você lembra que ainda ontem eu fui te buscar quando você estava consertando as redes do teu pai? Todo trabalho é útil. Mas querendo defender a ideia do momento, João vira para ele: mas agora eu entendo, Senhor, que o trabalho com o Senhor é muito maior do que qualquer outro. É muito maior do que a rede do meu pai, é muito maior do que essas coisinhas pequenas que a gente enfrentava. O trabalho com você é maior do que qualquer outro. E aí vocês me perdoem, respostas de Jesus são muito sérias, então a gente segue a resposta dele. Quando ele começa a pensar dessa forma, Jesus vira para ele e o comentário que ele faz traz muitas informações para a gente. Porque, segundo Blandina, Jesus responde da seguinte forma para João: João, o reino de meu pai pede serenidade e cautela em sua implantação.
como a semente paciente que se torna árvore no transcurso das décadas. O trabalho do meu pai pede serenidade e cautela. Quantas vezes nós não tentamos convencer os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, que a nossa verdade é a verdade que deve ser seguida. Serenidade e cautela. Em verdade te digo que a semente foi lançada, mas os frutos serão colhidos somente no decorrer das eras que hão de vir. Cada um de nós tem o seu tempo certo de florescer. Cada um de nós chegou até onde está por caminhos variados, por vivências diferentes e por situações que muitos de nós não têm noção. Às vezes são coisas que não só entre a gente e Deus. Por enquanto, resta-nos transformar nosso entusiasmo em energia e persistência, coragem e paciência. Vamos colocar esses 4 itens aí como sendo as primeiras sugestões nesse caminho das marcas morais. Persistência, coragem, paciência e energia. E sabe por que Jesus sugere esses 4 itens? Porque ele fala o seguinte: resta-nos transformar nosso entusiasmo em energia e persistência, coragem e paciência, para que possamos consertar as tramas da rede imensa do tempo. Consertar as tramas da rede imensa do tempo. Sem energia, não conseguimos colocar em ação real nenhum dos nossos propósitos de mudança. Porque quando o abatimento se dá à nossa volta, quando aquela morosidade, aquele cansaço nos toma pelas próprias dificuldades da vida, todas as nossas resoluções ficam frágeis. Se não temos energia, não conseguimos dar o primeiro passo. Só que muitas vezes nós damos o primeiro passo, estamos tentando e ouvimos pessoas à nossa volta com aquela conversa do tipo assim: espera uma semana para você ver, vai voltar a ser tudo como era antes. Ou aquela coisa: fulano está tentando? Ih, já tentou tantas vezes, daqui a pouco ele desiste e volta. Por isso a energia do primeiro passo e a persistência para continuar dando vários passos. Porque não é um exercício só de início, é um exercício de manutenção. Quem passou pela situação de ter que se libertar de algum tipo de vício, e quando a gente fala do vício do cigarro, é muito fácil de perceber isso, não é só dar o primeiro passo, é dar o primeiro passo e manter. Energia, persistência, coragem, porque muitos vão duvidar da gente, e paciência, porque muitas vezes nós já temos errado em nossas variadas existências, o que faz com que seja justificável que muitas vezes os outros não acreditem na nossa vontade de mudança. Porque quantas vezes a gente não prometeu para o nosso irmão que a gente ia agir diferente, depois a gente falhou e deixou tudo cair por terra? Quantas vezes a gente não se dispôs a agir diferente no trabalho, mas se vem uma situação de que todo mundo já faz daquele jeito, nós não voltamos atrás e continuamos agindo do mesmo modo errado com os outros? Quantas vezes não prometemos aos nossos amigos da espiritualidade que nessa vida ia ser diferente e muitas vezes caímos nas mesmas fragilidades que temos vivenciado em tantas encarnações? Talvez seja exatamente por causa disso que Simão Pedro, quando foi convidado por Jesus para apacentar o seu rebanho, para guiar, para acalmar, para tranquilizar as suas ovelhas, não tenha se achado digno de agir daquela forma. Amélia Rodrigues vai nos contar no final do Primícias do Reino que quando Jesus pede a Pedro para apacentar as ovelhas, o que Pedro começa imediatamente a rememorar são todas as vezes em que ele faliu com Cristo, em que ele foi teimoso, orgulhoso, prepotente, em que ele não acreditou, todas as vezes em que ele duvidou, todas as vezes em que ele agiu de forma equivocada com aqueles que estavam à volta dele. E isso é importante exatamente para que a gente tenha a noção real de que Jesus escolheu para seus discípulos espíritos muito próximos do que nós somos
para que nós entendêssemos que existe realmente a condição de mudarmos as nossas vidas e de começarmos a agir da forma que seria a mais esperada ou propícia para a nossa evolução. Diz o Zabandina que já nos momentos finais, ele já estava preso, já estava lá em Roma, ele não tinha muita notícia de onde a sua esposa estava, ele só sabia que ela tinha sido presa junto com ele. E naqueles últimos momentos, quando ele estava apreensivo ainda com o que poderia acontecer com seus familiares, com seus amigos, com aqueles que fizeram caros, e ao mesmo tempo profundamente saudoso da figura do Cristo, ele começou a rememorar os momentos mais importantes da sua existência e inclusive se lembrando daquele dia na praia em que Jesus tinha abordado perguntando se ele o amava. Só que ele, sem entender muito bem, a Vandina vai contar para a gente desse jeito, que ele lembrando com muita saudade, com muita vontade de ter Jesus de novo por perto, parece que muito do nada ele só ouviu a voz. Eu fico imaginando que deve ser quase esse fenômeno de voz direta que eles contam que existem para a gente, né? Que eles contam para a gente que existem na história do Evangelho. Ele fala que do nada ele só ouviu a voz perguntando a ele: Simão, filho de Jonas, tu me amas? O susto foi tão grande, porque ele não sabia se era uma lembrança que ele estava tendo por causa do momento emotivo que ele estava vivendo, ou se realmente ele tinha ouvido aquela voz, que ele se põe de pé e começa a olhar em volta, na cela que só tinha ele, mas começa a olhar em volta para tentar descobrir de onde vinha aquela voz. E nesse momento, ele, se dando conta de que estava sozinho, responde para ele mesmo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí, o que é curioso é que o complemento, segundo a Vandina, vem diferente. Porque aquela voz que estava vindo do nada não fala com ele: apacenta as minhas ovelhas. Fala para ele: então confirma os teus irmãos. Confirma os teus irmãos. Quando ele termina de ouvir isso, os soldados abrem a porta, levam-no diante do professor romano que estava lá para fazer o último interrogatório, para fazer com que Pedro abjurasse o Cristo, negasse o Cristo e jurasse fidelidade aos símbolos da lei romana. Pedro nega, porque ele tinha muita certeza daquilo que ele queria, e ele se nega a fazer o que as pessoas estavam pedindo para ele, que ele não negaria o Cristo, que ele não abjuraria a sua fé, que ele continuaria no caminho que ele tinha seguido para ele. Só que nesse momento, o pessoal começa a chamar ele de covarde, porque nem que seja para salvar a sua família, você deveria repensar o que você está fazendo. E nesse momento manda entrar a esposa de Pedro, muito machucada, muito supliciada, presa da mesma forma que ele, sofrendo as dificuldades do cárcere da mesma forma que ele. E ele olhando para ela, o coração se sobressalta, mas ele não trai a serenidade e continua firme naquele propósito que ele tinha abraçado. Sua esposa é levada para o martírio sob as feras, ele é levado para ser crucificado, se nega a ser crucificado da mesma forma que Cristo. É crucificado de cabeça para baixo, e quando as forças se esvaem, depois da última pedrada que ele recebe para finalmente morrer, como Bernard Campos nos diz, porque ele está demorando muito para morrer, já era velho, que energia é essa que esse velho tem? Diz a Vandina que ele desperta como se estivesse caindo da cruz, mas caindo da cruz nos braços de Jesus. E Jesus, quando ele olha para ele, repete a mesma palavra: Simão Pedro, tu me amas? E ele responde: tu sabes que eu te amo, Senhor. E a cena deve ter sido assim, lindíssima, porque a Vandina fala que nesse momento Jesus olha para ele: eu também te amo, Pedro. E aquele que muito lutou no mundo é permitido o refrigério e o descanso do reino de Deus. Leva Pedro junto com ele, no momento de recuperação que tinha sido necessário, porque apesar das fragilidades do início, quando Pedro se resolveu por assumir e abraçar a proposta do Cristo de verdade,
quando ele entendeu que a sua missão era do continuador, quando ele se permitiu agir com energia, com persistência, com coragem e paciência para com aqueles que estavam à sua volta, aceitando as suas limitações, ele conseguiu fazer todas as maravilhas que a gente sabe até hoje. Mas Blandina vai trazer para a gente também um pequeno fragmento do primeiro que a Joana de Ângeles cita, que é exatamente do grupo dos Iscariotes. Alguns outros espíritos já tinham trazido para a gente a notícia que depois de muito sofrer no Vale dos Suicidas, depois de uma série de reencarnações expiatórias muito dolorosas que ele mesmo se impôs, Judas vai renascer, finalzinho da Idade Média, como Joana d'Arc. E é exatamente nessa situação, nessa vivência da Joana d'Arc, que a Blandina vai encontrar Judas e trazer esses aí para a gente. Porque ela começa contando a história do momento em que a Joana estava já com a roupa apropriada, sendo levada para o cadafalso, onde ela morreria queimada viva. E para quem se lembra das histórias de Joana d'Arc, sempre são presentes as figuras das vozes que ela dizia ouvir, de Santa Catarina, de outros santos importantes da França, que a teriam orientado em todo aquele processo de libertação do povo francês com relação ao jugo inglês que existia naquela época. A Blandina fala que enquanto ela caminhava em direção ao cadafalso, com as roupas empapadas em líquido combustível para que pudesse queimar mais rápido, ela o tempo inteiro se lembrava de que as suas vozes tinham prometido que ela seria libertada, que aquele sofrimento chegaria ao fim. Só que, da mesma forma que muitos de nós, de início, entenderam essa libertação como sendo a libertação material, do tipo ser liberta ou ser salva daquele sacrifício que ela teria que enfrentar. Quando, na verdade, aos poucos ela vai se dando conta de que essa libertação viria por outros canais. Porque ela se vê amarrada a poste, ela vê o juiz chegando para dizer a sentença e para avisar que ela seria morta pela fogueira, para resgatar os seus pecados. Ela vê as pessoas se aproximando dela, muito castigando, porque é muito fácil nessas horas a multidão ficar contra todas as pessoas, mesmo que não saiba o que está acontecendo realmente. Mas ela sente a necessidade de cruz, de ver uma cruz, que seria a figura do Cristo, e aquele carrasco se aproxima como a cruz do peito. E ela vê aquela cruz se agigantar à sua frente, à medida em que as labaredas envolvem o seu corpo, e uma voz fala com ela: "Tende fé, minha filha, a libertação está próxima." Logo depois, porque a sensação que ela tem é de desfalecer, quando ela acorda, ela se dá conta de que a mesma voz que tinha falado com ela ainda em meio à fogueira, estava do seu lado, num lugar muito florido, num lugar muito verde. E ela viu a condução diferente, sem entender muito bem o que estava acontecendo com ela, mas sabendo que mudanças muito grandes tinham se operado. E a gente vai encerrar com essa fala da Blandina, porque o diálogo que ela traz para a gente também é muito bonito. Ela fala que quando se dá conta do local completamente diferente, que não tinha nada a ver com aquela região lá de Paris onde ela tinha sido queimada, quando ela se dá conta de que não estava mais no seu local de suplício, ela vira para aquela voz amiga que ela tinha identificado já como sendo um ser angélico e pergunta: "Por quem sois? Podeis me explicar por que me sinto tão diferente?" "Creio, alma querida, que em ti estão as melhores respostas. Vem comigo." Essa alma leva Joana d'Arc até a beira de um lago e pede a ela que olhe a sua imagem naquele espelho d'água. Quando ela olha para a face que está sendo refletida, ela vê a sua face se transformar na face de um jovem vestido à moda da Judéia na época de Jesus. E aí é como se a recordação do espírito toda viesse à tona. Porque nesse momento ele começa a chorar, porque entende tudo aquilo que tinha acontecido, porque começa a resgatar as suas lembranças espirituais. E esse homem que estava do seu lado
muda também, chega perto dele e pergunta: Judas, meu amigo, concedeste à tua consciência o perdão que ansiava? E essa frase é muito séria, porque muitas vezes o perdão que a gente está esperando não é mais o perdão que está vindo de fora. Muitas vezes a pessoa para a qual a gente cometeu algum ato que prejudicou a vida de alguém já nos esqueceu há muito tempo. A espiritualidade não fala isso, que o perdão nos liberta, porque às vezes quando sofremos algum agravo muito grande, alguma injustiça muito grande, o fato de nós perdoarmos nos permite alçar voos diferentes. Agora, aquele que cometeu o erro, aquele que caiu, muitas vezes vai precisar andar espaços muito longos para se conceder o perdão. Para Judas demorou mais ou menos 1400 anos. Em verdade, conquistei a paz, finalmente. Aquele espírito amigo abraça, e quando Judas está se recuperando daquele abraço, ele vê ao longe Jesus caminhando em sua direção. O choque é tão grande que ele se põe de joelhos diante de Cristo, sem coragem de olhar para sua face. E nesse momento, ele começa, da mesma forma que tantas vezes ele tinha feito, mas Senhor, me perdoa, eu fui fraco, eu cedi à tentação da bolsa, mesmo apesar do Senhor tantas vezes me ter orientado nesse sentido, sentidamente sofrido. E a fala de Jesus para ele vai para todos nós. Porque Jesus fala da seguinte forma: em verdade, Judas, conquistaste a libertação de ti mesmo nas lutas redentoras. O que cada um de nós está fazendo aqui nessa encarnação é, de alguma forma, buscar a nossa libertação nas lutas redentoras que são apresentadas a cada um de nós. Essa luta redentora pode ser o marido difícil, a esposa complicada, os pais ignorantes, os filhos rebeldes. As lutas redentoras, elas aparecem em todos os lugares por onde nós transitamos, porque são as ferramentas que Deus coloca à nossa disposição para que a gente possa vencer, para que a gente possa mudar as marcas que cada um de nós incutiu na própria existência. O que nós escrevemos para as nossas vidas lá atrás? E ele continua: regozija, Judas, pois estás restituído à vida verdadeira. Se Deus quiser, daqui a algum tempo a gente vai ouvir isso. Tu te apartaste da vida e de ti mesmo nas vacilações em que te entregaste, mas jamais eu me apartei de ti ou te afastaste de meu amor. Nós podemos estar afastados de Deus e de Cristo, nenhum dos dois estão afastados da gente. Ergue-te, filho, e trabalha, pois apraz ao Pai que as terras que ajudaste a libertar recebam o Consolador prometido em tempo oportuno. Aquele trabalho que Judas tinha feito de libertar a França já era parte do processo de constituição, ou de, vamos dizer assim, de instauração do Consolador prometido na terra. Mas a recomendação que Jesus faz para ele é a mesma recomendação que o Espiritismo tem dado a cada um de nós desde que começamos a entrar, seja por qual porta for, ou desde o momento que permitimos que o Espiritismo entre na nossa frente. Ergue-te, filho, e trabalha. Levanta a cabeça, põe energia nos teus passos, segue adiante. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Uma trabalhadora espírita, lá do Rio de Janeiro, chamada Marielza Descati, uma vez ela fez uma música, tem muito tempo, que o pessoal, há muitos anos atrás, em época de Comer Justo, a gente ouvia muito ela aqui, mas ela falava mais ou menos da seguinte forma: trazias o coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegria, e os sonhos adornavam-te dias. Aí veio o temporal, e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltastes os olhos para o céu, como a indagar, porque rolaram pelo chão meus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Choras. E quantos de nós já não chorou
várias vezes diante do sonho de serviço, diante de dores que apareceram do nada, diante de mudanças graves na vida. Mas ela dá o roteiro. Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E se hoje tens o que plantaste, lavrarás. Uma manhã está em tuas mãos. Persiste, acende a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro, teus sonhos germinando no futuro. Todos nós trazemos ainda marcas morais muito pesadas, alguns mais, outros menos, mas não tem nada, além da nossa própria vontade, que pode nos impedir de transformar essas marcas morais dolorosas em marcas de luz para iluminar o nosso caminho. O que a Joana de Ângeles vai trazer no finalzinho do seu capítulo é exatamente essa necessidade. Porque da mesma forma que as marcas que ficaram nas figuras de Judas, de Pedro, são um pouco dolorosas, nós podemos fazer das nossas vidas uma vida de marcas positivas, como João conseguiu fazer. Marcas que iluminem outros caminhos, marcas que tragam outras ideias e que vão gerar frutos mais doces e saborosos para o nosso futuro. A justiça e a fé estão presentes exatamente nesse caminhar. O que estamos recolhendo hoje é o reflexo do plantio anterior que cada um de nós fez. Agora, o que nós vamos colher desse próximo minuto em diante depende das escolhas que estamos fazendo agora. Muito obrigada pela atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe a todos, de retorno aos nossos lares, e que nós consigamos estar sempre perto dele, ou agindo de conformidade com aquilo que ele tem nos ensinado. Muito obrigada.